Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o divórcio energético, que muitas pessoas me procuram me perguntando a respeito, com dúvidas. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como deve e para quem deve se fazer e quais os benefícios que pode trazer para a tua vida. E se tu não me conhece, eu sou a Regina, sou numeróloga e terapeuta integrativa e tenho tido resultados impactantes com essa técnica terapêutica, que na verdade é um combo de atendimentos, que é o divórcio energético. Mas o que vem a ser, o divórcio energético? Na verdade é um corte, é uma queima, é uma transmutação de laços energéticos nocivos, de cordões que formamos com outras pessoas. Por quê? Nós o tempo todo estamos criando cordões invisíveis nos nossos relacionamentos. E esses cordões podem e são muito positivos em alguns casos, porém podem ser muito negativos em outros. Por exemplo, uma mãe que ama seu filho, que devolve aquela energia, tem aquela troca de amor entre ambos, é um cordão que vai te fazer bem. Principalmente se aquela mãe te motiva, se aquela mãe te leva para o mundo. Porém, quando a mãe é super protetora, que acaba tendo uma relação tóxica com o filho, esse mesmo cordão que antes era positivo, começa a prejudicar o filho. E então acaba bloqueando a vida da pessoa, porque muitas vezes o filho quer ir para o mundo, o filho quer tomar ações, o filho até tem projetos que acaba não concluindo para não sair de perto da mãe, por não ter a aprovação da mãe, mesmo que em muitos casos não fique claro esses relacionamentos. Muitas vezes essa toxicidade ela é abstrata, mas a pessoa verifica que a vida não anda, dá um passo, dois e fica estagnado. É o caso de pessoas que às vezes têm uma promoção e acabam não aceitando por conta de um familiar, não necessariamente a mãe, Ou ainda tem uma proposta de trocar de cidade para ir para uma outra empresa, ou até para um projeto que se tem ideia que é muito quer fazer e não consegue dar esse passo para não deixar o seu círculo de amizades, a sua família para trás. E esses cordões nós estamos formando a todo momento. Sempre que a gente interage com outra pessoa e que traz emoções para esse relacionamento, mesmo que seja o cara que tu bateu ali na esquina de carro, e aí tu entra naquele conflito, tu entra naquela raiva, no calor do momento, mas aquilo provoca um trauma dentro de ti, porque é um tipo de relacionamento que é rápido, mas intenso. E aí tu fica com aquele cordãozinho com aquela pessoa, com aquele acontecimento, que aí vira tudo num bolo só, Envolve tanto a situação quanto a pessoa. E aquilo pode ficar por anos, influenciando em outras áreas da tua vida, porque às vezes a pessoa tem uma batida de carro, como é o exemplo, mas segue dirigindo, segue tendo os seus hábitos normais. Porém, em um determinado momento, ela pode despertar um medo em alguma outra área que ela não consegue conectar, que foi aquela batida que até hoje ela lembra, e sente assim um desconforto ao pensar, que está bloqueando ela numa outra situação. Seja às vezes num convite para uma festa, que dá um desânimo, mas tu era tão festeiro antes, o que agora, tu não tá querendo mais ir em festa. Aquele convite para ir pra praia no fim de semana, mesmo que vá, de carona com alguém, e aí a pessoa tá num desânimo, não fica mais apática do que era, e de repente é aquele trauma daquela situação, daquela batida no carro, que está reverberando
na vida dela e ela não sente, ela não sabe, só sabe que tá desanimada, só sabe que tá apática. Os amigos, os familiares até veem que tem algo diferente, mas é a vida. E aí é aquilo, né? Deixa a vida me levar. Só que esses cordões nocivos ao longo da vida, eles vão se acumulando na energia, no campo áurico, que é um campo invisível que todos nós temos, onde temos gravados as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas trocas energéticas, ou seja, é tudo do mundo invisível que mandam e que nós mandamos, emanamos para as outras pessoas e para o mundo no geral. Tudo isso vai acumulando de forma nociva. E por isso que esses relacionamentos que são mais tóxicos, esses relacionamentos que são mais traumáticos, que causam as emoções mais densas, são os que precisam de limpeza urgente. Porque são eles que na verdade vão abastecendo as outras situações cotidianas. E com isso, em 10, 20, 30 anos, a pessoa olha para trás e não se reconhece. Sabe? Quando de repente tu olha um dia no espelho e tu não sabe mais para quem tu tá olhando, tu não te reconhece, as tuas atitudes, os teus pensamentos, as tuas ações não condizem com a tua essência. E na maior parte das vezes a pessoa, vamos lá, segue a vida. Só que, de repente vem um evento que te empurra para que tu resolva esses BOs internos. E o atendimento com o divórcio energético, nos meus trabalhos, ele surgiu com a necessidade que eu vejo das pessoas que não querem fazer terapia, que não tem tempo, que não tem dinheiro, que, enfim, não tem disposição para se colocar em primeiro plano. Porque todos nós, na realidade, precisaríamos de terapia, mas a grande maioria acha que não, acha que tá tudo bem, acha que dá conta, ou acha que, né, só a religiosidade vai resolver os seus problemas, sendo que é um dos maiores erros, porque as pessoas procuram uma religião, seguem suas crenças, seguem, né, muitas vezes até o que a família já traz desde a infância, só que não percebem que a parte religiosa, ela cuida do teu espiritual, e o teu emocional, e o teu mental. E muitas vezes tu reza e Deus te coloca um vídeo como esse na tua vida. Te coloca uma pessoa que trabalha, que poderia te ajudar nesse sentido, e tu simplesmente segue como se não tivesse visto aquela pessoa. Não entende que a tua própria religiosidade está te indicando para fazer esses movimentos terapêuticos, esses movimentos de limpeza. Porque a limpeza é a chave para a evolução. Ninguém consegue dar um passo a mais na vida se não limpar as suas emoções, se não limpar o seu lixo psíquico, se não limpar a energia que muitas vezes está acumulada de outras vidas. E tudo isso é englobado nesse atendimento que é o divórcio energético. E para quais as pessoas, para quais as situações que ele pode ou deve ser feito, né? Qualquer relacionamento, qualquer situação que você tenha com uma intensidade na tua vida. Por exemplo, aquele amigo de infância que até hoje, quando tu pensa nele, tu sente por não estar mais contigo, por não estar mais aqui, não fazer parte. Ainda que essa pessoa esteja no outro lado, já esteja falecida, você deve fazer um divórcio energético, porque aquele sentimento de tristeza que até hoje reverbera em você, ele bloqueia alguma parte da sua vida. Ele te impossibilita, seja na parte relacional, ou seja até mesmo na parte profissional,
aquela mãe, aquele pai, aquele familiar que é uma pessoa que está sempre entrando em conflito com você. Você pode trazer dívidas e lições kármicas de outras vidas com essa pessoa. E esse atendimento também, além de aliviar essa carga kármica, muitas vezes no caso de um relacionamento amoroso, por exemplo. Digamos que você teve uma vivência com alguém numa outra vida e você fez mal para essa pessoa, traiu, até matou essa pessoa. E aí, nessa vida você a encontra e acaba se relacionando, seja no namoro, seja no casamento. E aí, ambos terminam, seja por A, seja por B, seja por traição, seja porque acabou o amor. Só que você fica com um sentimento denso, uma mágoa, raiva, ódio mesmo daquela pessoa, porque te traiu ou porque te deixou, enfim. Só que, espiritualmente, você resolveu o BO de outra vida com ela. Só que você se separou dela agora e ficou com essa mágoa, com essa densidade energética. Essa densidade energética que cria esse cordão, se você não queimar isso, se você não resolver esse BO, você vai acabar ficando com um outro karma para resolver mais adiante. Então, por isso que é necessário fazer esses cortes energéticos. É claro que existem muitas técnicas terapêuticas, como eu vou citar o Reiki, por exemplo. Com um combo de atendimentos, né, de Reiki, você consegue resolver determinadas situações. Com 3, 4 atendimentos de Reiki, você consegue resolver uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode curar lá um emocional, que com isso vai curar aquele relacionamento que gerou aquela dor, aquela doença em você no agora. Só que para você ir a níveis mais profundos, vai depender do conhecimento do reikiano, do nível que ele tem de reiki e de entrega, de aplicação, porque eu como mestre em reiki posso dizer com precisão que 90% dos reikianos que eu conheço não usam o reiki na sua totalidade. E até mesmo nós, enquanto mestres, muitas vezes pecamos em não usar na totalidade de que o reiki é capaz de alcançar. E com isso, esse atendimento que eu faço em particular, né, que é um combo, eu já preparei exatamente para que ele atenda todas as áreas da vida da pessoa, tanto a espiritual, quanto a emocional profunda, tanto a mental, que é esse lixo psíquico. Porque ao longo, né, da minha vivência, eu comecei nas terapias, como muitos terapeutas, para resolver os meus BOs. Lá, mais de 20 anos eu me tornei reikiana, depois me tornei reiki karuna, e aí fui fazendo outras técnicas. Por quê? Porque cada técnica que eu fui tendo conhecimento me ajudava em uma determinada situação que eu tinha. E pode acreditar que eu tinha muitas situações para resolver e ainda estou resolvendo algumas. E esse combo que eu criei foi exatamente com base em todos esses atendimentos que me auxiliaram. Porque eu não poderia auxiliar ninguém se eu já não tivesse tido esse resultado. E alguns dos benefícios do que os meus consultantes me relatam são a níveis físicos, como por exemplo, uma consultante que estava com um odor tão forte nas axilas que a médica tinha receitado um desodorante caríssimo para ela. E mesmo assim não havia resolvido, e então a profissional passou para ela que era do emocional, que ela ia ter que procurar, né, uma ajuda psiquiatra para poder resolver o cheiro nas axilas. E após fazer o primeiro divórcio energético para uma determinada pessoa,
que ela estava com um problema muito intenso na sua vida com essa pessoa, simplesmente sumiu o odor da noite para o dia. Exatamente porque esses atendimentos eles vão em cada parte da vida da pessoa. Emocionalmente, tem pessoas que choram há mais de 8 anos por um determinado familiar que faleceu. Depois do divórcio energético, ela simplesmente conseguiu fazer essa liberação e se liberar também. E assim, né, poderia ficar relatando vários casos. Mas você pode fazer, como eu estava falando, né, para familiares, para relacionamentos amorosos difíceis. Quando você teve um chefe, né, um líder que te marcou muito, de forma muito intensa, onde houve muita cobrança, sempre em relações que você foi muito julgada, muito criticada, e que você traz isso com você até hoje, que com relacionamentos abusivos de qualquer forma, seja em amigos, seja em colegas de serviço, seja nos relacionamentos diversos, ou até mesmo relacionamentos aleatórios, aqueles encontros de fim de semana, né? Por exemplo, numa viagem que teve uma situação lá com alguém que você conheceu uma vez e não viu mais, mas que fica, né? E principalmente na nossa infância, que a gente passa por muitas situações que lá a gente registra e muitas vezes não tem a consciência do quanto foi abusiva aquela situação e do quanto até hoje reverbera. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Uma família de pessoas que são acostumadas a gritarem uns com os outros. E de repente, tem uma pessoa que na infância está ali, vendo todos aqueles gritos e está recebendo aquelas informações de forma conflituosa internamente. Com o tempo, ela até acostuma, ela até acha normal. Só que aquele sentimento que foi gerado nos momentos de conflito, nos momentos que ela se sentiu angustiada ali no início, eles vão ficar como um carimbo no campo áurico dela e podem, no futuro, vir à tona como crises de ansiedade, vir à tona como dores de cabeça, insônia, como peso, rigidez em alguma parte do corpo ou até mesmo da vida. Enfim, cada pessoa vai responder emocionalmente aos estímulos de alguma forma. Em síntese, por isso que para todas as situações difíceis, se você já não faz uma terapia, ou se você não tem tempo, ou se você sente que mesmo fazendo algum processo você não conseguiu resolver 100% essa situação, faça um divórcio energético, porque, como eu estava dizendo anteriormente, ele vai a níveis profundos, além dos atendimentos que são pela magia divina, que é onde resolve esses BOs kármicos e toda essa energia densa. Tem um atendimento terapêutico que vai trabalhar o teu emocional e o teu psíquico, alinhando e equilibrando a tua energia. Ainda temos uma mesa radiônica que ela vai trabalhar todas as áreas da tua vida e ainda te enviar uma energia de proteção para que enquanto você está sendo trabalhado em todo o teu contexto, você esteja protegido e esteja a tua energia selada para que você consiga resolver as suas questões internas daquela situação, daquele relacionamento. Casos também de abuso são casos que são difíceis até de trabalhar numa terapia. E no divórcio energético é bacana porque você não precisa ficar falando do que aconteceu. Você não precisa entrar na situação. Você não precisa nem descrever nada. Você só precisa passar, né, os seus dados,
e dizer o que te incomoda a nível emocional. E se você não sabe o que te afeta, o que está travando a tua vida em determinada área, eu sempre faço um pré-interrogatório para que eu consiga, através da radiestesia, identificar qual a relação, ou de quais pessoas, que às vezes a pessoa tem conflitos com várias pessoas, mas tem uma delas que sempre é mais intenso, que está prejudicando, e às vezes a pessoa nem tem essa consciência. Através da radiestesia eu consigo identificar e verificar se você precisa só de um atendimento de divórcio energético, se precisa refazer daqui a alguns meses, enfim, até mesmo de quantos dias a sua mesa radiônica vai precisar ficar montada. Por quê? Depende do que vai ser trabalhado, de qual tipo de energia mais intensa, mais emocional, mais mental vai precisar ser trabalhada, é o número de dias que essa mesa vai ficar te emanando energia. E os benefícios após tu fazer um atendimento de divórcio energético, eles são inúmeros. Desde os mais simples, como leveza, melhora física, disposição, maior intuição. Você se sente renovado, se sente autoconfiante. Tem também a sua parte emocional, que muitas vezes é uma pessoa que chora mais ou que é mais durona, e quando consegue soltar esses laços difíceis, esses cordões tóxicos, consegue ou ser mais dona de si mesma, né? Sendo mais sóbria, ou ainda trazer a leveza, que, falando das mulheres, é o grande calcanhar de Aquiles hoje. A mulher está trazendo muito peso emocional para o seu dia a dia, e com isso não está conseguindo ter uma vida leve, uma vida saudável. Emocionalmente, psiquicamente, as pessoas estão doentes, silenciosamente, e não tem mais idade. Hoje se vê meninas com 20, 25 anos tomando tarja preta. Se vê pessoas infartando antes dos 50, que na minha infância isso era inconcebível, era uma aberração. Então, muitas dessas dificuldades na nossa saúde, principalmente feminina, como eu estava falando, ela começa, vamos falar aí de 90%, tem a sua raiz no emocional, nesses relacionamentos mal resolvidos, nessas dificuldades, nesse lixo que a gente acaba jogando para baixo do tapete, muitas vezes por vergonha, muitas vezes por não querer se indispor com alguém. Mas esse trabalho de corte de laços, ele pode ser feito até mesmo para as pessoas que a gente convive, porque às vezes tu tem um relacionamento difícil na tua família, só que tu é obrigado a conviver diariamente com a pessoa. E para esses relacionamentos é imprescindível fazer, porque vai tirar tudo que trouxe de tóxico até aqui e conseguir fazer uma renovação em você, para que você consiga lidar de forma diferente com essa relação, de forma leve e de forma sóbria, como eu estava falando anteriormente. E entre os benefícios, pode-se ter uma abertura na prosperidade financeira, no lado profissional. Muitas vezes nós guardamos com nós, trazemos, crenças e paradigmas negativos relacionados ao dinheiro, relacionado ao trabalho, e isso vem lá de trás, da nossa família, das pessoas com que a gente conviveu. A gente pode ter gravado lá no inconsciente que é difícil ganhar dinheiro, que não podemos crescer mais que os nossos pais, que não podemos evoluir financeiramente porque somos mais novos, porque somos mais velhos, enfim, uma série de crenças. E isto também pode estar relacionado
a uma pessoa, a alguém que a gente conviveu. Essa pessoa pode até ser um relacionamento que nós temos como positivo, mas a pessoa transferiu as crenças dela através desse relacionamento para nós. Então preste atenção nas dificuldades que você tem na sua vida. Se não houve nenhuma situação difícil, nenhum trauma, algo que te marcou, alguém não passou por situações semelhantes. Alguém teve dificuldades nessa área muito próximas a você, que você pode ter absorvido inconscientemente as questões dessa pessoa. E com isso hoje está atrapalhando a tua prosperidade financeira. E depois de um corte desse, de laços, você consegue amenizar, porque o corte energético, ele tira o que é de ruim num relacionamento, o que é tóxico, aquilo que tem de bom fica e é reforçado. É como se houvesse uma transmutação. Digamos que, vamos pegar um pai, por exemplo, um pai que te bateu, um pai que te abusou, seja psiquicamente ou fisicamente, mas que você conviveu com ele muito tempo. Por outro lado, ele te dava presente, te tratava bem, te dava um carinho. Era um relacionamento ambíguo. O corte de laços, ele vai limpar essa toxicidade e vai tirar do teu campo áureo o que foi de ruim que reverberou em você. Tudo que é positivo vai ficar. E além dos atendimentos que eu já mencionei, que são a limpeza kármica, a limpeza das emoções, toda a energia psíquica, o equilíbrio emocional e o equilíbrio da tua energia vibracional, temos uma mensagem dos agentes kármicos que, através dos seus acordos espirituais, nós conseguimos ter acesso do porquê aquele relacionamento precisou vir na tua vida, qual aprendizado ele te trouxe, qual a ação que você precisa executar para total compreensão e evolução a partir desse relacionamento. Quais as ajudas que você tem. Tudo isso é esclarecido através desse atendimento de corte de cordões energéticos. E também é indicado um tratamento através das ervas, que pode ser uma vaporização uterina, um banho energético ou ainda uma defumação do seu ambiente com ervas pré-indicadas para você. E se você tiver interesse, e a partir de março de 2025, eu estou abrindo turmas online de divórcio energético. Nessas turmas é interessante porque eu consigo cobrar um valor acessível e mais em conta, porque se você fosse fazer todos esses atendimentos de forma separada, sairiam 10, 12 vezes a mais do que o valor que irá ser cobrado. Claro que se você quiser fazer um atendimento individualizado, também tem essa possibilidade. É só me chamar ali no WhatsApp que eu te dou mais informações. E mesmo assim, esse atendimento de divórcio energético, ele é muito mais em conta que se você for fazer esses atendimentos separados, além de ser mais rápido e eficaz. Dúvidas? Deixa abaixo que eu te retorno. E se você lembra de alguém que pode estar precisando desse atendimento, compartilhe esse vídeo. E obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo.